Mais uma vez, boa noite, amados. Sejam todos bem-vindos à casa do Pai. Que nós possamos ser cheios do Espírito Santo do Senhor, para poder compreender a mensagem que o Senhor Jesus tem para nós essa noite. Vai ser uma mensagem bem pequena, pois me sobrou pouco tempo, tá? Vou falar o mínimo possível. Amém? Quero desejar também uma boa noite aos nossos irmãos da internet que nos assistem, né? Que sejam bem-vindos à casa do seu Deus, o nosso Pai, para nos fortalecer. As quartas-feiras é para nos fortalecer nos testemunhos, na adoração, nos pedidos também, né? Porque se a gente não pedir ao nosso Pai Celeste, vamos pedir a quem? Né? Só Ele é que tem todo o poder para nos ajudar nesse mundo, nesses momentos difíceis. E Ele prometeu que iria ficar conosco para nos ajudar. Amém? Vamos abrir, meus amados, as nossas Bíblias no livro de Mateus. Livro de Mateus, capítulo 9. Capítulo 9 de Mateus. Amém? Todos acharam? Vamos orar. Bondoso Deus e Pai, a Ti toda honra, toda glória e todo louvor. Ensina-nos, ó Deus, a Te amar. Ensina-nos, ó Deus, a fazer a Tua vontade. Ensina-nos, ó Deus, a ser sinceros para contigo, a andar nos Teus caminhos e a ouvir as Tuas palavras. Nós te oramos, ó Deus, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Nossa mensagem de hoje tem como título O Toque da Fé. O Toque da Fé. E nós vamos ler um versículo bem pequeno no livro de Mateus, que é o capítulo 9, versículo 21. 21. Aqui bem em cima tem como uma mensagem, né, que é bem conhecida de todos, a cura de uma mulher enferma. Nós vamos meditar um pouquinho nessa fé, o toque da fé. Porque dizia consigo mesmo: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Essas palavras, nós vamos ver aqui. Vamos meditar um pouquinho na história dessa jovem mulher. Nós sabemos a história dela, que há muito tempo ela sofria de um mal esse que não sarava. E ela ficou sabendo de uma pessoa, de Jesus, que iria passar por ali e que ele seria capaz de curá-la. Assim ela botou no seu coração. E temos aqui um comentário inspirado pela nossa irmã White, serva do Deus vivo, e ela diz, comentando ainda no verso 21, se eu tão somente tocar suas vestes, ficarei sã. Foi uma pobre mulher que proferiu essas palavras. Uma mulher que por 12 anos sofrera de doença que o tornara a vida um fardo. Gastara todos os seus recursos com médicos e remédios, apenas para ser desenganada. Ao ouvir, porém, falar do grande médico, reviveram-lhe as esperanças. Pensou, se tão somente eu pudesse aproximar o bastante para falar-lhe, haveria de ser curada. Vocês sabiam que aquela mulher, ela não tinha a intenção de tocar nas vestes de Jesus. A intenção dela era ir lá e falar com ele. Ela queria falar com ele, contar para ele o seu infortúnio, contar para ele o que estava se passando com ela e pedir-lhe a cura para a sua enfermidade. Mas ela estava doente, estava muito fraca, ela não tinha forças para caminhar, para correr, ela sentia muitas dores.
Mas ela, sabendo que Jesus ali iria passar, ela arrancou dentro de si todo o resto de força possível para ir até onde estava Jesus. Mas nós conhecemos bem a história, que quando ela, ao chegar lá, ela se deparou com uma multidão imensa. E ela caminhava aos passos lentos e ela não conseguia aproximar-se do mestre. Então ela pensou que ela queria falar com ele. Mas como ela viu que não tinha como ela entrar no meio do povo e chegar até Cristo para lhe falar, então ela pensou: eu ouvi falar também que dele sai poder, tocando-lhe as vestes. Aí lhe surgiu essa esperança. Ela disse: eu não vou conseguir falar com ele. Ela se adiantava, ela fazia forças, ela tinha vontade de chegar mais próximo, mas ela não conseguia. Então ela fez o máximo possível para se aproximar do Senhor. Jesus, ele conhecia a vida daquela jovem mulher, assim como ele conhece também o meu coração, o seu coração. Ele conhece a minha dor, é a sua dor. Mas Jesus quis fazer com que aquela mulher exercesse fé. Ele queria ver até onde iria a fé dela para buscar a cura. Creio eu que da mesma forma o Senhor Jesus, ele tem feito conosco. Ele tem nos testado, nos provado a nossa fé. Até onde vai a nossa fé para ir em busca do Mestre, para pedir ao Senhor que nos cure das nossas dores, das nossas enfermidades. Porque todos nós temos dores, não temos? Quem disse aqui que não tem uma dor, creio eu que não está sendo sincero. Porque dores físicas nós temos e bastante. Tem pessoas que com doenças incuráveis. Temos agora aí a notícia de que temos uma irmã, mais uma irmã que está com problemas de CA. É triste a gente saber dessas notícias. E a gente vive em um mundo conturbado de tanta opressão, de tanta dor, de tanta doença, de tanta coisa que deixa as pessoas assim quase que desanimadas. Mas Jesus, ele quer que eu e você exerçamos essa fé de ter a coragem de buscá-lo, de ter fé, de ter a certeza de que ele é o nosso Senhor e Salvador e que ele pode nos curar. E que ele é o médico dos médicos. Jesus fez, sabendo da situação daquela mulher, ele começou a caminhar bem devagar, aproximando-se do lugar onde ela estava. Aí então ela viu ali a oportunidade dela de cura. Não posso falar com o mestre, mas eu vou ser curada. Eu vim aqui para ser curada e eu vou ser curada. Ela então se adiantou o máximo que ela pôde, com todo o resto de força que ela tinha. E ela apenas tocou com a ponta dos dedos nas vestes do Senhor. Com a ponta dos dedos. No momento em que esse toque aconteceu, ela sentiu uma eletricidade subindo por seu corpo adentro. Oh, glória! Glória a Deus! Ela sentiu a eletricidade, era como se fosse uma eletricidade surgindo por dentro dela. E no mesmo instante ela sentiu que estava curada. Ela sentiu as suas forças voltando. A sua cor, a cor da sua pele voltou ao normal. E ela toda feliz, morta de feliz, porque havia sentido a cura, o poder do Senhor na vida dela. Aí nós conhecemos a história em que Jesus para e ele faz aquela pergunta: quem me tocou? Quem me tocou? E aí vem a resposta de Pedro que diz: mas Senhor, o Senhor está rodeado de uma grande multidão. Todo mundo te toca, todo mundo te aperta. Como tu perguntas, Senhor, quem te tocou? E Jesus vai e responde: não, Pedro. Não foi um toque qualquer. Não foi um toque casual. Foi um toque diferente e alguém me tocou. Porque eu senti que de mim saiu poder. Que de mim saiu virtude.
Aquela jovem mulher, ela tinha, quando ela sentiu a cura em seu ser, ela disse: estou curada, graças a Deus, não precisei falar com ninguém, nem com Jesus eu precisei mais falar, porque eu já fui curada pelo toque. Ela sentiu, ela sentiu num único instante, um único minuto de sua vida, que ela passou ali com aquele toque, aquele contato com Cristo, que Jesus fez por ela, o que em 12 anos os médicos não tinham feito. Só tinham arrancado dinheiro e mais dinheiro, deixou ela pobre, mais pobre, e ela não ficava boa. Foi então que Jesus, olhando ao redor, olhou para ela, e ainda continuou a pergunta, e ela se sentindo como que culpada, né? Porque ela sentiu medo. Ela sentiu medo do que Jesus iria falar, por ela ter agido daquela forma. Aí então, ela não conseguindo mais se esconder, porque Jesus estava com os olhos fixos nela, fazendo a pergunta e olhando para ela. Aí ela então aproxima-se do mestre e ela revela para ele tudo o que havia acontecido, toda a sua trajetória de vida e até aquele momento que ela ali estivera para ser curada. Ela teve que falar por toda a multidão. E o Senhor Jesus falou para ela: filha, a tua fé te salvou. Filha, a tua fé te salvou. Jesus, ele quis dar uma lição para algumas pessoas ali, para os discípulos, também para aquela jovem mulher. Ele queria que ela entendesse, que ela compreendesse que Jesus conhecia os problemas dela, assim como ele conhece o meu e o seu problema. Ele queria que ela entendesse que ele sabia do que ela estava passando, mas ele queria que ela ver até onde iria a sua fé, a ponto de querer a cura, querer ser curada. E ele queria também mostrar para os discípulos que existe toques diferentes. Existe o toque da multidão que toca casualmente sem receber nenhuma cura, porque era assim que acontecia. Ou vocês acham que no meio daquela multidão não tinha ninguém doente? Deveria ter. Não sei se eles estavam esperando um momento certo para pedir a cura para Jesus, ou se nem se sabe o que iria acontecer. Mas toda a história em que Jesus era acometido de grande multidão, tinha sempre pessoas doentes, porque quando a Bíblia fala onde Jesus estava, tinha pessoas ali que ele estava curando. Então, provavelmente, no meio daquela multidão, tinha muitas pessoas doentes de algumas enfermidades. Mas apenas uma pessoa ali foi curada. Curada porque ela exerceu uma fé de querer tocar no Senhor para ser curada. Amém? E era essa a lição que Cristo queria que os discípulos aprendessem. Que existe formas de toque. Aquele foi o toque da fé que cura, da fé que tem força de ir em busca de Jesus. Meus amados, será que nós, nos nossos dias agora, estamos exercendo essa fé de buscar a presença do Senhor para a cura de nossas almas, para a cura de nossas mentes, para a cura do nosso corpo? Como eu falei antes, todos nós temos nossas dores, nossos problemas, mas nós temos um Deus grande, um Deus grandioso, um Jesus grandioso que veio e fez de tudo para morrer por mim e por você, para que as nossas dores fossem levadas e nós não viéssemos a sofrer. Nós sofremos porque nós somos negligentes, porque nós andamos por caminhos errados, comemos o que não é certo, fazemos o que não é correto, e por isso adoecemos, temos dores, temos problemas.
Mas Jesus, ele tem o poder de nos curar, tanto da doença física, espiritual ou mental. É só querer, é só nós querermos buscar esse Senhor, esse Salvador. Jesus olhou para ela e falou para ela: tem de bom ânimo, filha. Ele disse suavemente: a tua fé te salvou. Vai em paz. Glória a Deus. Quão animadora foram essas palavras para ela. Agora nenhum temor de haver ofendido lhe amargurou a alegria. Deus seja louvado. A fé verdadeira é que recebe a Cristo como Salvador pessoal. Deus deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? A fé é um conquistador mais poderoso que a morte. Se o doente puder ser levado a fixar com os olhos no poderoso médico, veremos maravilhosos resultados. Ela trará vida ao corpo e à alma. Amém? Se nós pudermos fixar os nossos olhos no Mestre com fé, com a certeza da cura, com a certeza da salvação, com a certeza que nós temos um Mestre, um médico, um Senhor, um Salvador, que Ele pode nos salvar. E Ele veio para isso, para nos salvar. O Senhor Deus deu o seu único Filho para que você possa ter a vida eterna. Então vamos fixar mais nossos olhos no Mestre e deixar que Ele faça o que for melhor para as nossas vidas. Problemas nós temos, mas nós temos um Deus maior do que o nosso problema. Amém? Amém. Glória a Deus, seja louvado. Vamos orar. Nosso bom Deus, nosso Senhor, nosso Salvador. Louvado seja, ó Pai, o teu nome, pelas tuas muitas misericórdias que se renovam todas as manhãs. Obrigada, Senhor Jesus, por cuidar do teu povo, por cuidar dos teus filhos. Obrigada pelas promessas, ó Pai, que o Senhor estará conosco, exercendo a nossa fé para que não venhamos a desistir. Senhor, nós sabemos que dias difíceis estão por vir. Ainda estão por vir, porque isso é só o princípio das dores. Mas nós te suplicamos, ó Deus, o teu Espírito Santo para nos fortalecer, para que a nossa fé não venha desfalecer diante das provações, diante dos problemas, diante das dores, diante das dificuldades. Que a nossa fé seja fortalecida a cada dia, ó Pai, para que possamos alcançar a vida eterna. Que logo, muito em breve, o Senhor Jesus há de voltar para nos buscar, para nos levarmos para as mansões eternas. Mas que até lá, Senhor, fica conosco e nos ajuda essas lutas, nos ajuda a vencer, nos ajuda, Senhor, nos fortalece a nossa fé a cada dia. Peço ao Senhor pela igreja do Conjunto Ceará, por cada família que é representada, cada filhinho teu que veio aqui essa noite. Que o Senhor seja com cada um individual, protegendo e guardando de todo o mal. A Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós oramos, Senhor, a Ti, confiando nas Tuas promessas, em nome de Jesus. Amém.